O cara que é tímido, ele tem uma programação para ser tímido. O cara que é extrovertido, ele tem uma programação para ser extrovertido. Enfim, as pessoas têm diversas programações. Como que é criada essa programação no cérebro, né? Experiência emocionada, significativa ou repetição. Pô, agora falou difícil. O que é uma experiência emocionada? Por exemplo, você pega seu cônjuge na cama com seu melhor amigo. Pá! E aquilo... Uma imagem, forte impacto sensação, emocional. Forte impacto tenso, emocional. e aí você fala, poxa, ser humano não presta. Até então você era uma pessoa aberta para os relacionamentos. A partir de agora você se torna um tanto quanto amargo. Então, um único evento. Você sofre um acidente automobilístico fortíssimo, a partir daí você não consegue mais dirigir. Por quê? Porque aquela imagem, aquela sensação, o cheiro, tudo aquilo está muito forte em você. E aí a mente fica projetando. Então, por exemplo, a pessoa que tem muito medo de assalto. Então, ela passou por um assalto muito violento, ela ouviu histórias muito violentas de assalto, ela construiu isso dentro dela, essas imagens, sons, sensações e significados. Andar na rua sozinha é muito perigoso. Ela está andando na rua, vê a pessoa do outro lado lá, ai meu Deus, vai vir me assaltar, ai meu Deus, vai vir. A mente coloca um fantasma, ou seja, a programação, a imagem que está internalizada, a sensação e o significado, se coloca entre ela e aquela realidade. E ela responde a essa imagem interna. Isso é muito mais poderoso do que a realidade externa. A pessoa que tem medo de plateia, ela tem uma plateia nociva dentro dela, de quando ela passou por bullying, quando era moleque, o excesso de crítica. Então, ela precisa falar em público, ela já fica com medo das perguntas que vão fazer, se eu não souber, se eu errar, o que vão achar. Então, ela já leva essa programação com ela. E ela é neurolinguística, respondendo àquela tua pergunta anterior. Por que neuro? Imagens, sons e sensações do processo neurológico. A gente aprende neurolinguisticamente. A mente funciona não só linguisticamente, ela funciona neurolinguisticamente. Se eu falar para você, o que você vai fazer amanhã? Você vai começar a criar imagens. Como é que foi ontem? Você vai começar a criar imagens, lembrar de sons e dizer o significado de como foi ontem para você. Então, por que a PNL bem aplicada faz uma diferença gigantesca comparando com outros métodos? Porque outros métodos, por exemplo, da psicologia, algumas técnicas, usam só através da linguagem, só na linguística, querendo ressignificar. Só que às vezes você tem uma imagem tão forte no inconsciente ali, que não dá para ressignificar, fica complicado, demora. Por exemplo, uma fobia. A pessoa sabe que a barata não é venenosa. E ela sabe que ela não cabe no estômago da barata. E ainda assim ela tem uma resposta emocional, como é que se aquilo fosse devorá-la? Ou seja, o problema não é a crença. O problema é o trauma que criou uma imagem internalizada gigantesca. Quando ela vê uma barata ou vê um gatinho entrando, dispara um monstro de quando ela tinha 4 anos, que fez para ela e ainda tá aquela imagem internalizada gigantesca até hoje. Então a PNL... Você tem medo de barata, João? Não tenho medo de barata. Tem nojo de barata, João? Tenho nojo de barata, mas também... Dá pra perder o nojo da barata? Porque dá pra diminuir, barata, dá pra diminuir, né? Dá pra diminuir. Mas também, eu vejo uma barata, vou ali... Mato. Com a mão assim? Não, com o pé. Com o pé, mas com chinelo ou sem chinelo? Com certeza com chinelo, tênis, né, Marcelo? Outro dia eu matei uma com a mão pela primeira vez na vida, cara. Não, porque eu tô em Porque casa, eu eu vejo uma chinelo, barata, né? Aí eu saio chinelo. procurando um chinelo pra ir Eu lá. tava sem chinelo. Chinelada, E ela não ia, barata. eu tava sem chinelo, ela ia fugir, arranquei a folha do caderno, assim, botei em cima e pá! Mas não... Mas, Plínio, esse assunto que você falou é muito legal. E aí a gente tem o exemplo da barata, a gente tem medo de sapo, medo de aranha, a fobia com aranha é muito grande, com cobra. Eu acho que eu tenho fobia de cobra. Fobia também é algo que dá pra desativar, sim. Uhum. Mas, e quando a gente leva pra dentro... Mais. Mas, por exemplo, o empresário ele tem que ir lá, ele tem que dar um feedback pro funcionário, e aí ele... você vai fazer essa Eu tava pra entrar nisso também, interessante, estamos na sintonia. E aí, voltando pra dentro da empresa, né, e acho que vou usar até o exemplo do Marcelo, né, pô, o cara, ele sabe da teoria, ele sabe que tem que fazer, ele sabe que ele precisa de gestão, e às vezes ele veio, fez o EAG, aprendeu que ele precisa de gestão, aprendeu a construir a cultura, a falar com o funcionário para dar feedback, só que chega na hora ele trava. Como é que isso pode ter alguma relação com alguma coisa de forte impacto emocional que ele viveu lá atrás? Como é que isso se relaciona à PNL? Você tem casos desse? Conta pra gente. Opa, ele pode travar, como ele pode também não ter paciência, tá sempre explodindo, sempre sendo espinhoso, né? Então, também é um outro padrão. Então, se ele trava por dificuldade de relacionamento, ele é por exemplo, uma pessoa que tem esse padrão de vida, né? Medo do julgamento do outro, medo de fazer errado. Às vezes, eu já atendi empresário, o cara tinha 50 lojas de materiais de construção, 50. Caramba. E ele não conseguia fazer reunião com todos os gerentes dele, não dava. Ele fazia só com um de cada vez, entendeu? Então ficava muita gente tempos lá sem ele fazer também.
Por quê? Dificuldade de estar... Mais de um cliente eu atendi assim, dificuldade de estar na frente de todo mundo ali. E às vezes você tem dificuldade de dar feedback para um só, de ser mais duro. Você precisa ser firme, né? Sim. Em alguns momentos, a gente sabe disso. E não significa ser grosso. Precisa ser firme. E a pessoa não... Eu de vez em quando sou grosso, João. Hoje eu queria chutar a mesa do cara lá. Marcelo. Bom, Cristo também virou as mesas lá, não foi? Hoje eu quase fiz isso. Pois é. Então, se a pessoa trava, ela tem medo excessivo de julgamento, medo da rejeição, o cara não consegue dizer não. Não consegue dizer não para funcionário, não consegue demitir. Tem medo de magoar o outro. O Marcelo falou uma coisa que é muito legal, né? Que as pessoas, elas têm medo de não serem amadas, né? E talvez isso possa influenciar. Então, um exemplo. A pessoa lá no passado, ela viveu rejeição na história dela, fortemente. Ela viveu rejeição na história dela fortemente. Com o pai, com a mãe, ou mesmo em situação escolar, ou mesmo em situação com amiguinhos. E aí, isso ficou marcado com forte impacto emocional, ok? Ou entrou por repetição. E aí, ela dizer não, ela tem medo de magoar o outro. Não, ela tem um medo mais profundo que isso. Ela tem medo do outro a abandonar. E aí ela vai reviver aquela dor do abandono. Ela fica nesse fantasma. Igual a pessoa que tem medo de plateia fica no fantasma que a plateia vai humilhar, vai criticar, não vai gostar. Mesma coisa. Tá dentro. Mais vale a programação interior. É isso que nos mantém. E a gente... O ser humano é previsível. Você sabe como é que o seu amigo agiria em tal e tal situação, se você convive com ele há um bom tempo. Seu pai, seu irmão, seu líder. Você sabe se você já convive com ele há um bom tempo. As pessoas se repetem em padrões automáticos. Esses padrões foram criados por repetição, viraram hábitos cognitivos, né? Ou por forte impacto emocional. Se aquilo se repete, se a pessoa sempre é daquela maneira, tem estrutura. A boa notícia, se tem estrutura, dá para reestruturar.